Boa noite, meus irmãos. Sentem-se, por favor. Que Deus abençoe cada um de vocês, os oriente e lhes conceda a sua preciosa paz. Muito bom, nós estamos caminhando, avançando um pouquinho aí na nossa segunda fase dos nossos estudos uns aos outros. E hoje nós vamos abordar um tema delicado, mas necessário à saúde da igreja, à saúde do povo de Deus, que é a perspectiva da admoestação. Eu queria chamar a sua atenção para o livro de Romanos. É Paulo quem tem conversado conosco acerca desses assuntos, nos ajudando a entender como a igreja alcança saúde, maturidade e funcionalidade espiritual. Nós, enquanto igreja, não temos muita dificuldade em mantê-la funcionando como uma instituição, como uma entidade que tem suas finalidades e seus propósitos. Mas a igreja é mais que isso. A igreja é um corpo. E a cabeça desse corpo é ninguém mais, ninguém menos que Cristo Jesus. Então só isso, já nos coloca em uma situação bastante séria. Portanto, é preciso que nós reflitamos a esse respeito. O capítulo 15 de Romanos, no verso 14, Paulo, eu faço uma confusão, Domingo de manhã eu estou chamando Pedro de Paulo e agora eu estou chamando Paulo de Pedro. Mas são as mais de 4 décadas desta cabeça. Paulo então diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. É fantástica a perspectiva de Paulo aqui. Como eu disse, Paulo vem falando conosco, desde o capítulo 12, sobre temas que envolvem relacionamentos entre irmãos. É Paulo que usa largamente essa expressão uns aos outros: amem uns aos outros, respeitem uns aos outros, dediquem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, honrem uns aos outros. E aqui ele vem falar da perspectiva da admoestação. No capítulo 15, Paulo ele busca referendar o seu ministério apostólico. E aqui ele faz uma espécie de explicação do porquê ele vem tratando esses temas. É importante destacar que Paulo não fora o fundador da igreja que estava em Roma. Ele nunca pastoreou lá, mas ele escreve a essa igreja. Ele tem um carinho especial por esse povo. Ele ensina esse povo de longe, pastoreia esse povo à distância. E os temas que Paulo toca são temas profundos, intensos. São temas profundamente importantes. Eu que esqueci aqui, Raquel, pode ficar tranquilo. São temas interessantes e importantes. Mas aqui ele vem falando: olha, gente, não obstante eu tenha autoridade, eu quero que vocês saibam que eu sei no meu coração que vocês têm condições de fazer isso uns pelos outros. Mas é meu dever, como apóstolo de Cristo, referendar essas coisas, ratificar esse ensino, para que vocês sejam cada vez mais fortes e mais agradáveis ao Senhor. Na esteira desse entendimento, Calvino nos diz algo importante, comentando inclusive essa passagem.
Ele vai dizer que Deus jamais aprovará nossa paz, a menos que estejamos unidos por uma fé sólida e perfeita. O que nos leva a entender que é possível experimentar algum tipo de paz enquanto igreja. Mas se esta fé não for resultado, se esta paz não for resultado da nossa fé, ela não será uma paz que agrada o Senhor. E não será uma paz aprovada por Ele. Portanto, quando Paulo nos chama aqui a responsabilidade em termos de admoestação mútua, Paulo está nos chamando para vivenciarmos a perspectiva do confronto. É interessante porque quando nós olhamos para a ideia da admoestação, o termo original vai nos levar a compreender que o objetivo aqui é confrontar nossos irmãos nas suas dificuldades. Na semana passada nós estivemos aqui pensando sobre aceitação. Sobre o fato de que nós devemos aceitar uns aos outros, com as suas limitações, com as suas aberturas, com os seus entendimentos. E obviamente que quando falamos em aceitação, não estamos pensando aqui em aceitar o pecado, mas aceitarmos uns aos outros, conquanto sejamos todos nós pecadores. Não é aceitar o pecado, não é aceitar o erro, mas é aceitar-nos uns aos outros, conquanto sejamos diferentes, em muitos modos, em muitas questões, em muitos entendimentos. E Paulo usava naquela oportunidade uma comparação de irmãos que divergiam entre si por causa de comida, por causa de dias, enfim. Então essas questões, Paulo coloca como sendo questões pequenas demais para que nós nos resistamos. E agora, se estamos pensando dentro da perspectiva do confronto, agora sim nós estamos falando de pecado. Nós estamos pensando naqueles erros que podem interferir no crescimento espiritual. E é aqui que entra a perspectiva da admoestação, que é o aviso, que é o alerta. Mas sabemos que isso não é algo fácil. Normalmente nós fugimos disso. E a gente acha difícil, porque quando pensamos em admoestar, nós estamos pensando em rejeição. O que fulano vai pensar de mim? Ele vai ficar chateado comigo. Vai ser desconfortável demais ter que mostrar para ele que o que ele está fazendo não agrada a Deus e nem ajuda a igreja, nem edifica o povo de Deus. Como é que a gente faz? Vou ficar exposto, vou ser tido como certinho, como... Eu não quero isso. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero caminhar em paz com todo mundo. Mas é esse tipo de paz que não agrada o Senhor. Então, o desafio do confronto vai nos colocar diante de situações, pesadas, mas que precisamos encarar. Porque quando pensamos em admoestar, nós estamos pensando num alerta de amor. E quando admoestamos, você está se comprometendo a ser diligente para com o seu irmão, a falar para ele acerca de uma verdade que talvez ele não esteja apercebido. É se dedicar a corrigir corajosamente o seu irmão que de repente esteja pisando na bola. Por quê? Quem ama de fato cuida. É essa a perspectiva de admoestar. E a admoestação não é algo feito com base na arrogância, no sentimento de alguém que de repente se reconheça melhor que outro. Admoestar não é isso, mas admoestar é a perspectiva de duas pessoas simples, falhas, que têm o propósito de se ajudarem,
de se estimularem uma a outra. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, será que eu consigo fazer isso? Paulo está falando uma coisa muito interessante, ele tem aqui plena convicção de que os romanos tinham o que era necessário para admoestar, e admoestar bem. Porque Paulo cria aqueles irmãos estarem possuídos de bondade, conhecimento e aptidão. Então eles poderiam fazê-lo, porque a capacidade necessária para a prática da admoestação começa exatamente aí. É preciso bondade. Nenhuma admoestação pode ser bem-sucedida se ela for desprovida de bondade. E é dentro dessa perspectiva que eu e você precisamos nos parecer com Jesus. Ou seja, precisamos estar também em franca santificação, em aperfeiçoamento constante. Todos nós somos crentes em construção. Qual de nós, por mais tempo que tenha de igreja, pode se dizer pleno e completo? Nenhum de nós. Estamos todos aprendendo. E quando chegamos às raias da autoafirmação, dizendo eu já sei de tudo, ninguém me ensina nada, começa o nosso fracasso. Portanto, quando eu sou bondoso para com meu irmão, eu reconheço que as mesmas limitações das quais muitas vezes ele é vítima, eu também sou. Então começa exatamente pela perspectiva da misericórdia, sentir a dor do outro. Isso requer maturidade, que é esse entendimento consciente que as minhas limitações estão sempre diante de mim. E fazendo isso com sensibilidade e pureza, vou perceber que as minhas motivações são orientadas pela piedade, pela minha fé, pelo quanto eu creio, pelo que eu entendo da palavra, pelo como eu reconheço a autoridade da palavra de Deus sobre a minha vida. Então, dentro dessa perspectiva, eu e você podemos fazer isso. Mas o que mais é necessário para que nós possamos fazer isso? É necessário conhecimento. Aqui é onde entra um ponto importantíssimo, irmãos, porque admoestar não é levar o outro a fazer as coisas a seu modo, a meu modo. Olha, eu faço assim, por que você não faz assim também? Isso não é admoestação. Isso é vaidade. Porque a admoestação bíblica, ela tem como objetivo colocar a pessoa dentro do caminho, da linha que o Senhor deseja para ela. Então, é orientar a pessoa à moda de Deus, é do jeito dele e não do nosso. Isso tem que ser feito, claro, com equilíbrio e bom senso, buscando sempre entendimento. A autoridade final sempre deve ser da palavra de Deus. E isso requer, claro, firmeza doutrinária, porque você vai precisar de base bíblica. Então, se você vai exortar alguém, admoestar alguém sobre pecados de cunho sexual, você precisa mostrar o que a Bíblia diz a esse respeito. Sobre usos e costumes, se a Bíblia fala a esse respeito, você vai precisar apresentar. Sobre como ela usa a sua capacidade comunicativa, também. Então, base bíblica, firmeza doutrinária é importantíssimo para que nós sejamos bem-sucedidos na admoestação bíblica. Então, como fazer? Não é? Difícil não imaginar o cabilame aí, ó. Como é que você faz? É a Bíblia que diz para nós, meus irmãos, como nós devemos fazer. E devemos fazer. Mas o como vem da palavra de Deus. Então percebamos aqui, nós temos 5 passos para você admoestar biblicamente. O primeiro deles, admoeste com interesse e amor. Olha só Atos 20, verso 31, que nos diz aqui:
Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. É Paulo aqui falando aos pastores de Éfeso, numa reunião de presbitério que ele teve lá. Então ele diz: eu quero que vocês lembrem o seguinte, que durante o tempo em que eu estive com vocês, durante 3 anos, o tempo todo, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo era um pastor que estava constantemente envolvido com o aconselhamento, com o trabalho de levar pessoas a fazerem, a viverem conforme a vontade do Senhor. É isso que a admoestação significa. É levar o admoestando a compreender que a vida que talvez ele esteja levando não agrada a Deus. Isso é o mais importante. Então demonstre interesse quando você for admoestar alguém. Fala: olha, é porque eu quero o seu bem. Não é porque me incomoda, não é porque... Não. Mostre interesse pela pessoa. Então não desista do seu irmão. Muitas vezes o que acontece quando a gente percebe alguém, você corta relações. Se nós formos cortar relações com todo mundo que peca ao nosso lado, irmãos, não existiria igreja. Porque o que é a igreja? É muita coisa. Mas nós podemos afirmar que a igreja é uma união de pecadores. Todos nós somos pecadores. Do bebê ao pastor, todos são pecadores. Isso significa dizer que todos são falhos, que todos cometem desagravos, todos falham em algum momento. Então, se desistirmos uns dos outros, logo não seremos uma igreja, seremos qualquer coisa, menos uma igreja. Então, persista, não desista do seu irmão. Desenvolva por ele um amor resignado. O que é um amor resignado? É um amor que paga o preço. É um amor que aguenta. É um amor que muitas vezes é até resistido, mas que segue sendo o que foi chamado para ser. Amor resignado. Porque esse é o amor de Jesus. E se nós queremos ser cristãos, o modelo para nós é Ele. Então evidencie suas intenções, mostre para o seu irmão que o seu intento é ajudá-lo. Interesse e amor. Nós começamos o trabalho de admoestação dessa forma, mas seguimos. Faça isso de forma pessoal. É interessante que muitas vezes, buscando um maior conforto para a admoestação, nós costumamos fazer de forma generalizada. Não é bom. Olha só, 1 Tessalonicenses 2:11 a 12, Paulo vai ensinar para a gente. Sabeis ainda de que maneira, como o pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Não é legal quando de repente se descobre um pecado na igreja. E ao invés de esse pecado ser tratado pessoalmente, ele é jogado assim para todo mundo. Quem não cometeu não precisa ser exortado. Mas às vezes a falta de coragem de falar pessoalmente faz com que a gente machuque todo mundo. Isso é mais comum do que a gente pensa, não só na igreja, mas até mesmo em casa. Então é de forma pessoal. Seu irmão está em dificuldade, procure, envolva-se com ele, fale para ele, fale com ele. Evite o ressentimento, suporte o tranco. Não é fácil você olhar nos olhos, mas essa pessoa pode inclusive te agradecer. Se ele não ouvir, você fez o que você deveria fazer. Mas é preciso que nós tenhamos a coragem de chegar para o irmão e dizer: não é bom o que fazes, não é por aí.
Onde fica o Evangelho nessa tua atitude? Pense. Quero apenas te ajudar, não quero te condenar, até porque não é nosso papel, nós nem temos condições para isso, mas nós temos condições de ajudar alguém que talvez esteja se perdendo, de forma pessoal. Procure a pessoa, fale com ela. Uma terceira maneira, de forma persistente. Nós já até tocamos nisso aqui, mas é Paulo que mais uma vez insiste conosco, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar. Não abandone a admoestação. Então, continue, demanda tempo. A admoestação, ela faz parte do discipulado. Quem discipula precisa admoestar. Um pai que está envolvido na formação do seu filho vai admoestá-lo várias vezes. Vai falar: filho, não é assim. Desse jeito não dá. Então, o discipulado demanda tempo. Então, tenha paciência. Continue. Já falei uma vez. Se tiver oportunidade, fala de novo. Interceda. Mesmo diante da rejeição, se ele não quiser te ouvir, continue orando. Peça ao Senhor que quebrante o seu coração. Aceite a pessoa. Aqui a diferença. Você não precisa e não deve aceitar o pecado. Mas você não precisa rejeitar a pessoa. Fala: olha, eu não concordo com o que você faz, mas continuo amando você. E porque eu te amo, eu estou alertando: o que você faz não é bom. Fácil não é, né? Mas é preciso fazer persistentemente. Não desista. Continue. Confie no Senhor. A admoestação bíblica ainda segue. Faça com as razões certas. É aqui muitas vezes onde nós falhamos. Porque você vai fazer a coisa certa, às vezes com a motivação errada, e você perde a razão. Então não admoeste seu irmão porque o jeito dele te incomoda. Isso não é admoestação. Eu não gosto do seu cabelo, você podia mudar ele. Isso não é admoestação. A Bíblia não diz nada sobre isso. Então, admoestar tem a ver com conduta pecaminosa. Então, admoeste com as razões corretas. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Olha só, a fineza de Paulo. O que eu acho interessante, irmãos, é que a cortesia casa perfeitamente com o Evangelho. Essa ideia de um Evangelho ignorante, bruto, não tem nada, eu não consigo encaixar isso na Bíblia. Porque nós percebemos homens de Deus e o próprio Jesus sendo corteses para com as pessoas. Ser cortês não significa ser bajulador. Você pode ser firme, ao mesmo tempo em que você é cuidadoso e amoroso. Eu acho interessante como Jesus conversa com aquela mulher samaritana e chama ela de prostituta assim, e ela agradece. Minha filha, você já teve 5 maridos, esse que você tem ainda não é o seu. Que vida é essa? Ela: o senhor é um profeta. Vai eu falar isso. Você sabe da minha vida? Sabe? Portanto, irmãos, nós precisamos considerar as razões corretas para fazer. Paulo está dizendo aqui: o meu objetivo não é envergonhar vocês, mas é demonstrar o quanto eu os amo, o quanto eu quero bem, o quanto eu quero que você acerte, o quanto eu quero que você seja feliz nas suas escolhas. Então use sabedoria, para que você não entre em embaraço, para que você não gere confusão. Então, admoestar requer entender por que nós fazemos. Então, deixe claro que o propósito é ajudar. Então, pese suas próprias motivações. Por que você vai admoestar alguém?
Porque o jeito dela te incomoda ou porque a maneira como ela vive não glorifica a Deus? Aí é onde está. Aí é o X da questão. Eu não gosto. Tá, você não gosta, paciência. Agora, se envergonha o nome do Senhor, aí é outra coisa. Aí você tem que alertar o seu irmão. Falar assim, o que você está fazendo não glorifica a Deus. Vamos mudar de vida, vamos fazer diferente. Como é que eu posso te ajudar? Mas é importante que você entenda que o que você faz não está certo. Mais uma vez, fácil não é, mas é necessário. E tenha objetivos claros. Não seja dúbio na sua admoestação. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha só, porque Paulo, juntamente com os demais líderes, exortavam as pessoas, porque eles queriam que todo mundo fosse aperfeiçoado em Cristo. Esse deve ser o objetivo. Então, quando o Senhor nos manda admoestar uns aos outros, Ele não está querendo que nós nos tornemos policiais dos nossos irmãos. Nós vimos aqui no domingo um texto maravilhoso, Salomão nos orientando a viver. Quando ele fala ao jovem, jovem, faça o que agrada do teu coração, mas lembra de uma coisa, Deus vai pedir contas de tudo que você fizer. Então não é qualquer coisa que me deixa feliz, não. Se for pecaminosa, não pode, não devo. Tá certo? Então, quando nós pensamos na ideia de exortar e admoestar alguém, o que deve ser levado em conta é como aquela pessoa está vivendo a sua vida diante do Senhor. Da mesma forma, eu não posso colocar, as minhas próprias questões, os meus achismos, para fundamentar. Não é assim não. Então nós precisamos, irmãos, entender que os nossos objetivos precisam ser objetivos eternos. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então o objetivo da admoestação é o conhecimento de Cristo. É a formação do caráter cristão e o aperfeiçoamento desse mesmo caráter. Porque no final o que nós pretendemos é o crescimento do corpo de Cristo. O corpo precisa de cuidados. Você não apara as suas unhas, você não corta seu cabelo, você não faz a sua barba. Eu faço a minha, viu, gente? Ela cresce assim, mas ela... O corpo precisa de cuidados para que ele não fique desordenado. E a maneira como o Senhor ordena o seu corpo é por meio da disciplina eclesiástica, que tem como um de seus braços a admoestação bíblica, que é feita uns pelos outros. É muito fácil falar assim, pastor, fulano, já viu o Instagram de fulano? Não, irmão. Eu não tenho tempo nem para gerenciar meu Instagram, eu vou ficar vigiando o Instagram de todo mundo. Agora, cada um sabe o que posta e o que vive. E vai prestar contas de cada postagem que faz diante do Senhor, porque é a sua vida registrada ali. Se não postar, mas fizer, o Senhor está vendo. Agora, se algo extrapola, cabe uma orientação, cabe uma admoestação. Com que objetivo? O crescimento do meu irmão e o fortalecimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, irmãos, nós admoestamos uns aos outros para obter saúde espiritual. A saúde espiritual do seu irmão é a sua também. Ninguém quer um membro do corpo doente, não é? Qualquer parte do seu corpo que dói, você dá logo um jeito de resolver. Por que você vê um membro do corpo de Cristo em dificuldade e você não o socorre?
Você está contribuindo, você está negligenciando o corpo de Cristo, contribuindo para a sua destruição. Portanto, o objetivo é esse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Olha só que maravilha. Sabia que você pode aconselhar até seu pastor? Pode. Então aconselhe o seu irmão e aprenda a receber conselhos também. Eu já recebi lições profundíssimas de crianças. Então não menospreze seu irmão. O que esse menino pode saber? O que esse menino pode me ensinar? O que essa moça tem para me dizer? Se for um irmão fundamentado na palavra, ele tem muito a te dizer, porque quem estará falando é o Senhor e não ele. Ele será apenas um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Então, o objetivo do Senhor, meus queridos, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O objetivo é esse, para que haja culto na nossa vida, para que esta mesma vida seja consagrada ao Senhor, e nós nos aprofundemos cada vez mais no caminho de Deus. Portanto, seja forte, tenha coragem, avalie seu coração, quanta bondade há em você. Você tem conhecimento? Se você não tem, busque conhecimento, a palavra de Deus está à sua disposição. Encha-se de amor. Mandamento do Senhor Jesus: amai-vos uns aos outros. Ele começou o nosso culto aqui dizendo: olha, o que eu quero que vocês entendam é isso, amem-se, persista, não abandone o que é certo, não deixe de fazer o que é preciso, faça com respeito, visando a edificação. Avalie a sua igreja. Somos uma igreja estruturada para a admoestação mútua? Ou somos rígidos nesse sentido, não conseguimos fazer? Se não, precisamos buscar oportunidades para isso. E um dos meios é a convivência. Não evite seu irmão, conviva com seu irmão, aceite o seu irmão, para que você conheça melhor o seu irmão. Portanto, meus irmãos, o desafio está lançado. Tenhamos a coragem de cuidar uns dos outros. Não é invenção do pastor. Aliás, eu não tenho autorização para inventar nada aqui. É a palavra do Senhor. Portanto, oremos. Tenhamos a coragem de reconhecer nossos limites. Somos todos imperfeitos, portanto, sempre cabe uma orientação. Somos todos aprendizes. Ninguém aqui está finalizado. Portanto, comece, confie. O Senhor vai fazer o mais. Que nós oremos constantemente ao Senhor pedindo isto. Senhor, entendemos a importância de nos ajudarmos mutuamente, porém não sabemos como fazê-lo. Vem em nosso socorro, capacita-nos a viver para a Tua glória. Amém. É tudo para a glória de Deus. Tudo. Cuide do seu irmão para a glória de Deus.